Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo, São Pio V, que foi um Papa numa época muito difícil, de certo modo parecido com o nosso tempo. Foi o Papa de Nossa Senhora do Rosário, foi aquele que deu a devoção à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que Nossa Senhora veio em Fátima confirmar que se chamava Nossa Senhora do Rosário. E foi por causa de conflitos e de perigos que a Europa e o mundo ocidental atravessavam naquela altura. Vamos então colocar-nos diante de Deus e pedir a intercessão de São Pio V, Papa. E vamos lembrar nesta Eucaristia Manuel Pavão, Vinícius Pereira e Maria Manuela Carreiro. E vamos pedir perdão e reconhecer os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então os 12 convocaram a Assembleia dos Discípulos e disseram: Não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais. O número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e também obedecia à fé grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor. Oh
Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo e se compadeceu do género humano. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram até junto do mar, subiram para um barco e seguiram para a outra margem em direção a Cafarnaum. Já fazia escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Como o vento soprava forte, o mar ia-se encrespando. Tendo eles remado 2,5 a 3 milhas, viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, e tiveram medo. Mas Jesus disse-lhes: Sou eu, não temais. Quiseram então recebê-lo no barco, mas logo o barco chegou à terra para onde se dirigiam. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, na primeira leitura, nós no tempo pascal continuamos a ler o testemunho dos apóstolos e nos Atos dos Apóstolos. Neste dia, fala-nos da instituição do diaconado, dos diáconos, portanto, deacons, como se diz em inglês. Portanto, os primeiros diáconos foram escolhidos. Por este motivo que diz a primeira leitura, havia 2 grupos de origem. Havia os cristãos que vinham da Judeia, eram judeus convertidos, e eram os que vinham do mundo grego e helénico, e portanto diziam que os bens não eram distribuídos de forma igual para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. E portanto os apóstolos reuniram-se e escolheram 7 homens para serem diáconos. E o seu nome, os primeiros: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Portanto, esses foram os primeiros diáconos da igreja que foram apresentados para distribuir os bens, para distribuir aos pobres, e para que houvesse, e para que ninguém se pudesse queixar, porque na mentalidade judaica os mais pobres dos pobres eram as viúvas e os órfãos, os filhos sem pais. Na nossa sociedade há outros critérios de pobreza, nos tempos que correm são outros tipos de pobres, mas na mentalidade judaica era os órfãos e as viúvas, os mais pobres da sociedade, que estavam desprotegidos, que estavam sujeitos ao mundo e aos problemas do mundo. Nós hoje é vésperas do Dia da Mãe em Portugal. Em Portugal, amanhã será o Dia da Mãe, e portanto é toda uma semana. Aqui no Canadá é de amanhã 8 dias, e nós rezamos e lembramos as nossas mães, tanto na mentalidade portuguesa como na mentalidade canadiana e muitos outros países. Portanto, antigamente o dia da Mãe era dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, em dezembro, mas depois, por razões que têm a ver com a política,
mudou para esta data e com as tais famosas justificações, mas isso pouco importa. O que importa é que nós pensemos e levemos os olhos ao céu para aquelas que já faleceram, as nossas mães e aquelas que estão vivas, darmos graças a Deus pela sua ação e pelo seu testemunho. Também na nossa cultura e na cultura da Igreja, amanhã é o dia de São José Trabalhador. Nós somos uma das poucas igrejas que tem a imagem de São José Trabalhador. Já ouvi muitas vezes alguns canadianos dizer que nunca tinham visto uma imagem de São José Trabalhador. É uma honra para nós termos esta imagem muito bonita, que foi feita em Portugal, nas escolas de arte sacra de Braga e Madeira, é única. Portanto, e representa São José Trabalhador, que é amanhã o Dia do Trabalhador. E um pouco por o mundo celebra-se o Dia do Trabalhador, e é interessante que, por exemplo, no Brasil, amanhã vai haver grandes manifestações, e sabeis o que é que vão pedir? O que vão pedir? Liberdade. Vão para as ruas. Eu ainda estarei curioso para ver o que é que os meios de comunicação social do Ocidente vão dizer e vão mostrar. Mas vão para a rua amanhã milhões e milhões de pessoas, sobretudo no Brasil e de outras partes do mundo. Nós em Portugal está tudo muito calmo. Mas vão pedir liberdade. Que a grande maioria de nós anda muito longe de pensar como é que chegamos a uma encruzilhada destas, ter que ir para a rua pedir liberdade para falar, liberdade para agir, e a grande maioria não se está a perceber do que está a acontecer. E nós, o Brasil, é um país que nos está próximo pelo afeto. Amanhã os brasileiros vão sair para a rua a pedir liberdade. E não é do Bolsonaro, não é por causa do presidente, é a favor do presidente que quer liberdade. E muitos de nós não estamos a ver. Não é para pedir liberdade do presidente. Nós solidarizamos-nos com o povo do Brasil, porque vão para a rua pedir liberdade, e eu e convido-vos também a olhar para aquilo que os nossos meios de comunicação social vão dizer. Vão pedir liberdade, e não é liberdade ao presidente, é para que o presidente tenha liberdade. E os meios de comunicação social não estão a falar disso. Vão pedir para a rua para que o presidente tenha liberdade. Mas pronto, seja o que Deus quiser, e nós honramos São José Trabalhador, porque era o dia do trabalhador. A liberdade tem a ver com isto. A liberdade para ter família, liberdade para ter trabalho, liberdade para nos exprimirmos, liberdade para podermos pensar como pensamos e não ser controlados por ninguém. Nós lembramos, em Portugal, eu não vivi nesse tempo, mas lembro-me de colegas meus que estavam à frente de jornais, que tinham a semana toda preparado o jornal e era cortado, todo cortado. E à última da hora não era possível dizer isto, dizer aquilo, porque fazia-se o que queria. Parece que estamos a chegar ao mesmo tempo. E é interessante esta coisa que vai haver do Brasil amanhã, e que os meios de comunicação social não vão falar. Os brasileiros vão para a rua amanhã pedir liberdade, e liberdade para que o presidente tenha liberdade. Mas que seja o que Deus quiser, e que estejamos atentos ao que estes fenómenos novos são fenómenos novos. Até são os mais jovens, há muita gente das mais jovens que justifica com facilidade o tirar a liberdade, como se esse fenómeno não lhes chegue amanhã a eles. Mas amanhã convido-vos a estar desatentos, porque é um fenómeno interessante que nós não contávamos ver tanta gente na rua a pedir liberdade
para criar os seus filhos com liberdade, para trabalharem, para poderem viver e exprimir-se como querem. Também nós hoje celebramos São Pio V. Eu hoje ouvi uma notícia muito preocupante e tem a ver com isto. A Turquia parece que está a ameaçar a Grécia, e é do tempo do São Pio V. Nós temos andado na Europa e no Ocidente muito distraídos, muito entregues a sonhos que são nuvens. E no tempo de São Pio V, houve umas grandes invasões para se invadir a Europa, e que era para invadir Roma, e São Pio V mandou tocar as sinos da cidade eterna de Roma, e pediu a intercessão de Maria, e foi aqui que a devoção pediu a toda a Igreja que se rezasse o rosário. Por isso é que é de onde vem a devoção a Nossa Senhora do Rosário, que Maria disse em Fátima: sou a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora de Fátima é um nome popular, é um nome do povo, que o povo deu, porque o nome que Maria disse que quando chegou a Fátima é: eu sou a Nossa Senhora do Rosário. E a Nossa Senhora do Rosário, a primeira vez que se deu o seu título, a Nossa Senhora do Rosário, foi com o Papa Pio V, com as invasões que a Europa estava em perigo. E o Papa, em agradecimento, e toda a Igreja, instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário a 7 de outubro, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário. A Batalha Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas a esta figura do Papa Pio V. Foi um momento terrível, e nós, quando vemos estas movimentações perigosas, porque conhecemos-las pela história, e eu hoje fiquei muito surpreendido. Não sei se a notícia já é de ontem, se é de hoje, mas surpreendido, porque é o mesmo fenómeno, é a mesma atitude, a tentativa no tempo do Papa Pio V, de invadir a Europa. A nossa própria imagem de Senhor Santo Cristo dos Milagres, um pouco antes, quando esse povo quis invadir a Europa, chegou hoje onde é Istambul, a antiga Constantinopla, os cristãos trouxeram a imagem que está nos Açores para os museus do Vaticano, e onde esteve até as irmãs irem pedir para abrir um convento na Caloura. E o Papa ofereceu a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E, portanto, nós pensávamos que isto era tudo histórias do passado. Pensávamos, durante muito tempo, que são histórias do passado. E elas não estão tão longe de nós como podem parecer. Rezemos a Nossa Senhora do Rosário. Nós, aqui na nossa comunidade, já há cerca de 2 anos, todos os dias rezamos o terço, através da internet, e que muitos de vós fazeis o favor de acompanhar em casa, a grande maioria, o que agradecemos. É o mesmo pedido que o Papa Pio V fez à Igreja: rezar a Maria para que nos proteja dos perigos. Neste momento estamos em grandes perigos. E um dos grandes perigos do nosso tempo é as informações falsas, mentirosas, que manipulam e que não dizem a verdade. Então, como nós hoje colocamos a nossa oração com as nossas mães, com as nossas queridas mães, lembramos-las todas, porque no Canadá não é o dia da mãe, mas será amanhã para nós em Portugal, o dia do trabalhador, de São José Trabalhador. Temos aqui a nossa imagem querida de São José Trabalhador. E também lembremos, neste dia de São Pio V, a instituição e a dada à Igreja Nossa Senhora do Rosário, a oração do Rosário, para que nos livre, uma arma tremenda,
Todos os papas, ao longo da história, dizem que todos os santos dizem que o rosário é uma arma tremenda contra o mal. Contra o mal. E neste momento perigoso em que vivemos, não tenhamos vergonha nem receio de usar esta arma contra todos os males do nosso tempo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerando não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo vai vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que está nos céus e dê à sua Igreja pastores santos, que sintamos os problemas dos mais pobres, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Santa, Católica e Apostólica, para que, intercessão do Papa São Pio V, Deus a faça resplandecer em santidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que presidam com fé a liturgia renovada e ajudem os fiéis a celebrá-la sempre melhor, oremos. Pelos missionários, religiosos e irmãos leigos, que trabalham nos países de missão, para que vivam e falem como Jesus, oremos. Pelos cristãos a quem a vida desorientou, depois de terem conhecido o Evangelho, para que voltem a professar a fé em Cristo, oremos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que participam cada domingo nos santos mistérios, para que os recebam e, amém, sempre mais, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual
e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Pavão, Vinícius Pereira, Maria Manuela Carreiro, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Oremos. Senhor, que suscitaste na vossa Igreja o Papa São Pio V para defender a fé e restaurar a dignidade do culto divino, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de participar nos santos mistérios com fé viva e caridade generosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã teremos a missa às 9h30, como normal. Às 11 horas a festa dos 60 anos de ordenação do Father Leo, que faz o favor de nos vir celebrar a missa em inglês. Portanto, faz amanhã 60 anos. E agradecemos todo o trabalho que ele tem tido conosco. E depois não teremos missa às 6, mas temos missa ao 12:15, para quem está em casa, por causa das coroações. Portanto, será ao 12:15, excepcionalmente. Portanto, teremos às 9h30, às 11 a festa do Seu Padre Leo e às 11:15 com a coroação do Divino Espírito Santo, como é a nossa tradição, e não faz sentido ser na missa das 11 com a festa do Seu Padre Leo, até porque é uma festa especial. Convidamos a todos, hoje no dia da feição do Papa Pio V, que nos chamou a atenção à Igreja para o nome de Nossa Senhora do Rosário, que Nossa Senhora depois veio confirmar ao longo dos séculos que se chamava e que gostava desse nome, e, por exemplo, em Fátima, os pastorinhos, e convido todos, aqueles mesmo que quem está em casa, para rezar o rosário connosco, o terço hoje à noite, porque no dia da festa de São Pio V, e hoje, na véspera do Dia das Mães em Portugal, não aqui no Canadá, mas em Portugal o Dia das Mães, e o Dia do Trabalhador, temos tantas dificuldades, tanta gente desempregada, com tantos problemas no mundo, e que São José Trabalhador continua a inspirar todas as famílias para que levem o pão com liberdade para casa, que tenham a liberdade de levar o seu pão de cada dia para as suas famílias, porque é neste momento o que nós temos que pedir a São José como pai e como trabalhador. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.